Obra tremenda, homem liberto de AVC, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o irmão José Carlos, de 58 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, vivenciou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Tudo começou de forma inesperada, como um sinal de alerta que ele, na época, não soube interpretar. José Carlos era um homem trabalhador, pai de 3 filhos, casado com a irmã Maria das Graças, uma serva dedicada ao Senhor. Ele sempre esteve presente nas reuniões, tanto nas orações como nos cultos, e sua vida era um testemunho de fé e confiança em Deus. Mas naquele dia, algo estava diferente. Desde a manhã, ele sentia um leve formigamento no braço esquerdo, como se pequenas agulhas estivessem picando sua pele. Achou que fosse apenas cansaço, pois havia trabalhado muito na semana, mas, à medida que as horas passavam, o incômodo aumentava. Ele tentou ignorar, pensando que logo passaria, mas por volta das 15 horas, enquanto ajudava a esposa a arrumar a casa para a reunião da noite, sentiu uma fraqueza repentina na perna esquerda. Foi como se, de uma hora para outra, ela não respondesse mais aos seus comandos. Assustado, ele se apoiou na parede e tentou chamar por Maria, mas as palavras saíram arrastadas, como se sua língua estivesse pesada. Foi então que ela percebeu que algo muito grave estava acontecendo. Maria, ao ver o marido naquela condição, correu até ele e o ajudou a se sentar. Seu rosto estava contorcido, como se metade dele estivesse paralisada. Os olhos, antes cheios de vida, agora mostravam medo e confusão. Ela tentou falar com ele, mas José Carlos mal conseguia responder. Com as mãos trêmulas, Maria pegou o telefone e ligou para o irmão Paulo, um dos anciãos da congregação que morava perto. Em poucos minutos ele chegou, e ao ver a situação, não hesitou. Irmã, precisamos levá-lo ao hospital agora. Isso parece um derrame. Enquanto o carro seguia em direção ao pronto-socorro, Maria orava em voz alta com lágrimas nos olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia do teu servo. Tu és o médico dos médicos, o único que pode curar. Não deixes que isso seja um AVC, Senhor. Fortalece o meu marido, dá-lhe forças para superar isso. Eu confio em ti, meu Deus. José Carlos, mesmo com a fala prejudicada, conseguia ouvir cada palavra e em seu coração clamava: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Chegando ao hospital, os médicos confirmaram o que todos temiam. José Carlos havia sofrido um acidente vascular cerebral, AVC isquêmico, que afetou o lado esquerdo do seu corpo. A notícia foi como um balde de água fria. Os médicos explicaram que ele precisaria de cuidados intensivos, fisioterapia e possivelmente meses de recuperação. Maria, abalada, mas firme na fé, seguiu ao lado do marido, enquanto os irmãos da congregação começaram a se mobilizar em oração. Naquela mesma noite, na reunião de oração, o irmão João, que presidia o culto, levou o caso de José Carlos perante o Senhor. Todos se ajoelharam, e os clamores subiram ao céu. Pai Celestial, nós te pedimos pela vida do irmão José Carlos. Tu conheces o seu coração, sabes da sua fé. Se é da tua vontade, restaura a sua saúde, como só tu podes fazer. Dá força à irmã Maria e aos filhos. Que a tua glória seja manifestada nesta situação. As lágrimas rolavam pelo rosto de muitos, e o Espírito Santo consolava aqueles corações angustiados. Nos dias seguintes, José Carlos ficou internado na UTI. Os médicos diziam que ele teria sequelas permanentes. Dificuldade para andar, fala comprometida e possivelmente, dependência de cuidados para o resto da vida. Mas Maria não aceitou aquelas palavras como definitivas. Todas as manhãs, antes de visitar o marido, ela se ajoelhava em seu quarto e orava: Senhor, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Eu creio que tu vais restaurar o meu marido. Não olho para as circunstâncias, olho para ti. E ao lado da cama de José Carlos, ela lia as Escrituras, especialmente os Salmos, e cantava hinos de confiança, como Deus é fiel, e Cristo é a minha vida. Enquanto isso, na congregação, os irmãos não cessavam de interceder. Em todas as reuniões, o nome de José Carlos era lembrado. Até mesmo as crianças, na escola dominical, foram ensinadas a orar por ele. O irmão Pedro, um homem de muita fé, certa vez disse aos presentes: Irmãos, não estamos pedindo algo impossível. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, é o Deus que ouvirá as nossas orações. Não desanimemos. Passaram-se 2 semanas e, embora José Carlos já estivesse fora da UTI, sua recuperação era lenta. A perna esquerda ainda não respondia bem, e a fala, embora melhor, ainda era arrastada. Os médicos realistas diziam que ele teria que aprender a conviver com as limitações.
Mas Maria, com a fé inabalável, respondia: os médicos veem com os olhos humanos, mas nós vemos com os olhos da fé. Deus ainda vai fazer uma obra tremenda aqui. E foi então que, na terceira semana de internação, algo extraordinário aconteceu. Era uma tarde de quarta-feira, dia de reunião de oração na congregação. Enquanto os irmãos clamavam o José Carlos em seu leito, sentiu um calor estranho percorrer o lado esquerdo do corpo. Era como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por seus membros. Ele tentou mover a perna, e para sua surpresa, ela respondeu. Assustado, chamou pela enfermeira. Moça, vem aqui por favor. Acho que estou melhorando. A enfermeira incrédula pediu que ele tentasse levantar. Com esforço, mas com determinação, José Carlos se apoiou na cama e aos poucos, conseguiu ficar de pé. A perna que antes não sustentava nem o próprio peso, agora obedecia aos seus comandos. Ele tentou falar, e as palavras saíram mais claras. Glória a Deus. Ele me curou. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital, e os médicos, ao examiná-lo, ficaram estarrecidos. Os exames mostravam uma melhora significativa na área afetada do cérebro, algo que, segundo eles, era inexplicável pela medicina. Naquela noite, quando Maria chegou para visitá-lo, encontrou o marido sorrindo, algo que não via há semanas. Ele contou tudo o que havia acontecido e os dois, de mãos dadas, agradeceram a Deus com lágrimas de gratidão. Eu sabia, Maria, eu sabia que ele não nos abandonaria, disse José Carlos com a voz firme. No domingo seguinte, José Carlos estava de volta à congregação. Ao entrar, todos se levantaram emocionados. Alguns choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. O irmão João, ao microfone, disse: Irmãos, hoje estamos vendo uma obra tremenda do Senhor. Ele ouviu as nossas orações e restaurou a saúde do nosso irmão. Isso não é obra de homem, não é obra de medicina, é obra de Deus. E em coro todos entoaram: digno é o Cordeiro. Nos meses que se seguiram, José Carlos continuou se recuperando, mas agora com uma fé ainda maior. Ele testificava em todas as oportunidades como Deus o havia livrado. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder da oração e da fidelidade de Deus. Maria, por sua vez, sempre dizia: se não fosse a fé, se não fosse a congregação orando, não sei o que seria de nós. Mas Deus é bom, e Ele nunca nos desampara. Hoje, 2 anos depois daquele dia, José Carlos não apresenta sequelas do AVC. Ele volta a trabalhar, a servir na congregação e a viver normalmente. Sempre que alguém pergunta como isso foi possível, ele responde com um sorriso: foi Deus. Só Ele poderia ter feito isso. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou que quando seu povo se une em oração com fé sincera, Ele opera de maneira poderosa. Não há enfermidade que Ele não possa curar, não há situação que Ele não possa transformar. A história de José Carlos é mais uma prova de que, para Deus, não há coisa impossível. Que este testemunho fortaleça a fé de todos os que o lerem, para que, em meio às lutas, possamos confiar naquele que é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O irmão José Carlos não se contentou em apenas contar o que Deus havia feito por ele. Ele sentiu no coração um desejo profundo de servir ainda mais ao Senhor, como quem sabe que recebeu uma segunda chance. Toda semana, antes do culto, ele chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, verificar se os hinos estavam organizados e até mesmo limpar o salão. Se Deus me deu mais tempo, quero usar esse tempo para Ele, dizia com os olhos brilhando. E não era só isso, ele passou a visitar os enfermos, levando não só palavras de ânimo, mas também orando com eles, colocando as mãos sobre suas cabeças e clamando com a mesma fé que um dia o sustentou na cama do hospital. Maria, sua esposa, também mudou. Antes ela era uma irmã que participava dos cultos, mas depois daquela prova, seu coração se encheu de uma gratidão que não cabia dentro dela. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela se ajoelhava ao lado da cama e agradecia a Deus por mais um dia de vida ao lado do marido. Senhor, o Senhor me deu meu companheiro de volta. Não foi os médicos, não foi remédio, foi a tua mão poderosa. Obrigada, meu Deus. Ela orava, muitas vezes com lágrimas escorrendo pelo rosto. E não era só em casa. Nas reuniões das irmãs, ela sempre compartilhava como Deus a sustentou nos momentos mais difíceis, quando o medo queria tomar conta dela. Irmãs, quando a gente acha que não aguenta mais, é aí que Deus mostra que Ele é forte por nós. Não desistam de orar, não desistam de confiar. Ela dizia, e as outras irmãs se animavam, porque viam que Deus era real na vida dela. Um dia, durante um culto de oração, o irmão José Carlos se levantou e pediu para dar um testemunho. Com a voz firme mas emocionada, ele contou como, naqueles dias no hospital, sentia que a morte estava perto.
Eu não conseguia mexer o braço, não conseguia falar direito, e o desespero queria entrar no meu coração. Mas então, eu me lembrei das palavras do irmão que visitou-me: Deus é maior do que qualquer doença. Confie nele. E foi isso que eu fiz. Mesmo fraco, mesmo com medo, eu comecei a orar: Senhor Jesus, o Senhor disse que quem crer será salvo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me curar. E irmãos, Deus ouviu. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo, mas ele ouviu. Muitos na congregação choravam ao ouvir porque sabiam que era verdade. Não era história inventada, era a obra de Deus na vida de um homem comum, que só tinha fé. E as bênçãos não pararam por aí. O filho mais novo do casal, o Lucas, que tinha apenas 10 anos na época, também foi tocado por tudo aquilo. Ele via o pai se recuperando, ouvia as orações da mãe e começou a entender que Deus não era só uma história que se contava na escola dominical. Uma noite depois do culto, ele puxou a camisa do pai e perguntou: Pai, como é que a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? José Carlos se ajoelhou na frente do filho, olhou nos seus olhos e respondeu: Filho, a gente sabe porque ele responde. Às vezes não é do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas ele responde. Quando eu não conseguia mexer a mão, eu pedi a Deus, e ele me deu força. Quando sua mãe chorava, Deus enxugava as lágrimas dela. Isso é Deus ouvindo, meu filho. Isso é Deus agindo. E o menino, com os olhos arregalados, só conseguiu dizer: Então eu também quero orar assim, pai. E desde aquele dia, Lucas passou a ser um dos primeiros a se ajoelhar nas reuniões de oração das crianças, com as mãozinhas juntas, falando com Deus como quem fala com um amigo. Mas nem tudo foi fácil depois da cura. Houve dias em que José Carlos sentia um cansaço maior, ou uma dor de cabeça que o fazia lembrar dos tempos difíceis. Mas ele aprendeu a levar tudo a Deus em oração. Senhor, o Senhor me curou, e eu sei que o Senhor não vai me abandonar agora. Se é prova, me dá força. Se é advertência, me ensina. Mas não me deixe esquecer que a minha vida pertence a ti, ele orava. E Deus, fiel como sempre, o sustentava. Uma vez, depois de um dia longo de trabalho, ele chegou em casa tão exausto que mal conseguia se levantar do sofá. Maria, preocupada, perguntou se não deveria chamar um irmão para orar por ele. José Carlos sorriu e disse: Não precisa, amor. Deus já está aqui. Vamos orar juntos. E ali mesmo, os dois se ajoelharam, e José Carlos clamou: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco, mas o Senhor é a minha força. Se o Senhor me deu saúde, é para te servir. Renova as minhas forças, Senhor, para que eu possa continuar a te glorificar. E assim como Deus ouviu no hospital, ele ouviu naquela sala simples e no dia seguinte, José Carlos acordou disposto, como se nunca tivesse estado cansado. A notícia da cura se espalhou não só entre os irmãos, mas também entre os vizinhos. Muitas pessoas que antes não davam importância para as coisas de Deus começaram a perguntar: como é que esse homem ficou bom assim, sem sequela nenhuma? Alguns, movidos pela curiosidade, começaram a frequentar os cultos. Um deles era o Senhor Antônio, um homem já de idade, que morava na mesma rua e tinha problemas no coração. Ele chegou um dia e disse para José Carlos: Eu ouvi falar que você foi curado de um AVC. É verdade? José Carlos não hesitou. É verdade, sim, Senhor Antônio. Não foi médico, não foi remédio. Foi Deus. O mesmo Deus que curou a mim pode curar o Senhor também. O velho homem abaixou a cabeça e confessou: Eu tenho medo de morrer, e os médicos dizem que meu coração não está bom. José Carlos colocou a mão no ombro dele e disse: Venha conosco no culto. Deus não é só para quem é jovem ou para quem é forte. Deus é para quem crê. E o Senhor Antônio começou a ir. Não falava muito, mas ouvia com atenção. Até que numa noite de oração, ele se ajoelhou e chorou como uma criança, pedindo a Deus que o perdoasse e o curasse. Os irmãos oraram por ele, e dali em diante, o Senhor Antônio não faltava mais. Seu coração melhorou e, o mais importante, sua alma foi salva. As reuniões de oração na casa do José Carlos e Maria se tornaram frequentes. Irmãos e irmãs se reuniam para clamar a Deus não só pelas enfermidades, mas por todas as necessidades. Havia quem precisasse de trabalho, quem estava com problemas no casamento, quem tinha filhos rebeldes. E em cada uma daquelas reuniões, Deus se manifestava. Uma irmã, que há anos não conseguia engravidar, recebeu a notícia de que estava esperando um bebê. Um irmão que estava desempregado há meses, recebeu uma ligação no dia seguinte à oração, oferecendo-lhe um bom trabalho. E assim a fé do povo crescia, porque viam que Deus não havia mudado. Ele ainda operava, ainda respondia, ainda salvava. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Depois da leitura, ele olhou para a congregação e disse: Irmãos, nós estamos vendo isso aqui entre nós. Deus está sarando, Deus está libertando, Deus está abençoando. Mas tudo isso tem um propósito, que nós o glorifiquemos. Que nós não nos esqueçamos dos seus benefícios. Que a nossa vida seja um testemunho de que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é poderoso. E todos de coração responderam: Amém. Glória a Deus. José Carlos, ao ouvir aquelas palavras, sentiu uma responsabilidade ainda maior. Ele sabia que Deus não o havia curado só para ele viver bem, mas para que outros vissem e crescem. Por isso, sempre que tinha oportunidade, ele falava do amor de Deus. No trabalho, quando os colegas perguntavam como ele havia se recuperado tão bem, ele respondia: Foi Deus. Se quiserem, eu levo vocês na congregação para conhecerem Ele também. Alguns riam, outros ignoravam, mas havia aqueles que aceitavam. E assim, pouco a pouco, mais almas eram alcançadas. Maria, por sua vez, passou a se dedicar ainda mais ao serviço das irmãs. Ela via que muitas delas passavam por provas semelhantes às que ela havia enfrentado e queria encorajá-las. Irmã, eu já chorei muito, já tive medo, já achei que não ia aguentar. Mas Deus nunca me deixou. Ele não vai te deixar também, ela dizia, abraçando-as, orando com elas. E muitas saíam daqueles encontros com o coração mais leve, porque sentiam que não estavam sozinhas. Até as crianças da congregação foram tocadas por aquele testemunho. Na escola dominical, quando a professora perguntava quem queria contar uma bênção de Deus, o Lucas e seus amigos levantavam a mão, ansiosos para falar. Minha mãe orou, e Deus sarou minha avó, dizia um. Meu pai estava sem trabalho, e Deus deu, dizia outro. E o Lucas, com os olhos brilhando, contava. Meu pai teve um AVC, e Deus o curou. Ele não ficou manco, não ficou mudo, ficou bom igual antes. As professoras sorriam, porque sabiam que aquelas crianças estavam aprendendo desde cedo a confiar em Deus. E assim a vida daquela congregação se tornou um verdadeiro testemunho do poder de Deus. Não eram palavras vazias, não eram teorias. Era fé viva, era a obra de Deus acontecendo no meio deles. Quando alguém novo chegava, não precisava de muito tempo para perceber. Ali havia algo diferente. Ali as pessoas não só falavam de Deus, mas viviam o que pregavam. Ali as orações eram respondidas, os corações eram transformados, as vidas eram restauradas. José Carlos e Maria nunca se esqueceram daqueles dias difíceis. Pelo contrário, eles se tornaram um lembrete constante de que Deus é fiel. Toda vez que José Carlos sentia uma fraqueza no braço, ele sorria e pensava: esse braço já esteve paralisado, mas Deus o moveu. Se ele fez isso uma vez, pode fazer de novo. E isso o enchia de coragem para seguir em frente, sabendo que não importava o que viesse pela frente, Deus estava no controle. Uma noite, depois de um culto especialmente abençoado, José Carlos e Maria voltaram para casa em silêncio, mas com os corações cheios. Quando chegaram, Maria pegou a Bíblia e leu em voz alta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Depois ela fechou os olhos e orou: Senhor, obrigada por tudo. Obrigada por nos dar forças, por nos dar fé, por nos dar a vitória. Ajuda-nos a nunca nos esquecer do que o Senhor fez por nós. E se um dia vier outra prova, que a gente confie no Senhor mais do que nunca. José Carlos, com a voz embargada, só conseguiu dizer: Amém, meu Deus. Amém. E assim, a história de José Carlos não ficou apenas como um relato de uma cura, mas como um exemplo de uma vida entregue a Deus, de uma família que aprendeu a confiar no Senhor em todas as coisas, e de uma congregação que viu, mais uma vez, que Deus é poderoso para salvar, para curar, para transformar. Que este testemunho sirva para encorajar a todos nós a não desistirmos de orar, a não desistirmos de confiar, porque Deus é fiel, e Ele nunca falha. A Ele seja toda a glória, agora e sempre. Amém.